Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos nasceram de parto normal. Nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre o meu aprendizado para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e para que você possa aplicar isso na sua preparação e alcançar um parto mais tranquilo e mais positivo. E eu vou resumir esse aprendizado em uma frase para você. Querer um parto bom, querer um parto fácil e tranquilo não é suficiente. É claro que desde a minha primeira gestação eu queria um parto bom, eu queria um parto tranquilo, eu queria um parto fácil. Eu estudei bastante, mas eu aprendi que isso não é suficiente, que eu tinha realmente que colocar a mão na massa e me preparar, principalmente mentalmente, para a minha próxima experiência. E eu vou dividir esse aprendizado geral em pequenas partes para facilitar a nossa conversa aqui. Algo que me ajudou muito, principalmente no meu segundo parto, foi entender como que o meu corpo funciona e o que ia acontecer no meu corpo durante o parto. Isso me ajudou a manter a minha mente focada e concentrada e eu conseguia visualizar o meu útero contraindo, o colo do meu útero dilatando. E eu via esse processo como um processo normal e um processo natural e saudável. Então, entender isso, entender como que o meu corpo funcionava, entender o que estava acontecendo no meu corpo, foi muito importante durante a minha segunda experiência. Outra coisa que eu aprendi foi sobre o meu papel durante o processo. E eu aprendi que não adiantava eu tentar controlar o meu parto, porque o parto é um processo involuntário. E por ser um processo involuntário, a gente não consegue controlar ele racionalmente, a gente não consegue usar a parte consciente do nosso cérebro para controlar. Assim como a digestão, que também é um processo involuntário, né? Quando a gente se alimenta, o nosso corpo se encarrega de digerir aquele alimento e de absorver os nutrientes que a gente precisa. E a gente não tem como dizer para o nosso corpo como a gente acha que ele tem que digerir esse alimento, quais nutrientes a gente acha que ele tem que absorver. O nosso corpo está programado para fazer isso sozinho. Assim como a gestação também é um processo involuntário, né? O seu bebê se desenvolve dentro do seu corpo sem que você consiga controlar esse processo. Então eu fiquei muito mais relaxada com relação ao parto, fiquei muito mais tranquila quando eu entendi que não tinha nada para eu fazer lá, que o meu corpo ia fazer tudo sozinho e que o meu papel era só respirar de forma controlada, respirar de forma consciente e deixar o meu corpo trabalhar da forma como ele estava programado para trabalhar. E na minha segunda gestação, eu coloquei muito o meu foco no preparo da minha mente, porque com a minha primeira experiência, eu entendi que eu era a única pessoa que está comigo o tempo inteiro. E que se eu não confiasse no processo, que se eu não entendesse, se eu não acreditasse, provavelmente eu ia de novo ficar ansiosa e ia me sentir despreparada. Então eu me comprometi comigo mesma e todos os dias eu fazia uma meditação relacionada ao parto, eu ouvia um áudio de relaxamento e meditação, eu fazia visualizações, eu preparei uma lista de afirmações positivas, eu refletia sobre essas afirmações e além de me fortalecer mentalmente, eu também foquei bastante em técnicas e ferramentas práticas para eu usar na hora do parto. Então, eu aprendi uma técnica de respiração e eu pratiquei muito ela. Eu aprendi técnicas para alívio da dor que eu mostrei para o meu parceiro, né, para o meu marido, para ele aplicar em mim durante o parto. Eu aprendi técnicas de relaxamento e com isso eu me senti muito mais preparada, porque eu tinha essas ferramentas para me ajudar, eu me senti muito mais confiante, porque eu sabia que quando o parto começasse, eu estivesse passando pelas contrações, eu tinha essas ferramentas para me ajudar que eu não tive da primeira vez. E outra coisa que fez toda a diferença na minha segunda experiência foi ter preparado melhor o meu marido. Então eu expliquei para ele como ele podia me ajudar durante as contrações, como que ele podia me ajudar nas respirações que eu ia fazer, né, durante o parto. Eu expliquei para ele quais ferramentas e técnicas de alívio da dor ele podia usar e aplicar em mim. A gente conversou muito sobre linguagem positiva e sobre como ele podia conversar comigo de uma forma a me motivar, de uma forma a me deixar mais calma. E como ele me conhece muito bem, ele era a pessoa perfeita para aplicar, né, para juntar essa teoria que a gente tinha aprendido com a prática na hora que o parto estivesse acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele sabia exatamente o que ele podia falar para mim, ele sabia o que ele podia fazer durante as contrações para me deixar mais confortável, ele sabia como ele podia me ajudar a respirar durante as contrações. Enfim, foi uma experiência totalmente diferente do meu primeiro parto. Inclusive, você consegue ver isso no vídeo
do meu segundo parto, você vai ver que ele me falava algumas coisas-chave que automaticamente me ajudavam a ficar mais calma, me ajudavam a ficar mais tranquila. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero fazer um resumo para você do meu aprendizado com as minhas 2 experiências de parto, para que você possa aplicar isso de forma prática durante a sua preparação. Então, eu, primeiro, entendi que apenas querer um parto fácil, querer um parto bom e tranquilo não era o suficiente, que eu tinha que realmente me preparar e colocar a mão na massa. E o que eu fiz foi, primeiro, entender como que meu corpo ia funcionar na hora do parto, entender o que estava acontecendo no meu corpo durante o processo de parto. Eu também fortaleci muito a minha mente. Eu aprendi ferramentas e técnicas práticas para eu usar durante o parto. Eu me libertei de tentar controlar o processo, eu entendi que o meu papel era só deixar que o meu corpo funcionasse da forma que ele já estava programado para funcionar. E eu preparei o meu parceiro para ele saber como ele podia me ajudar. Então ele também tinha ferramentas e técnicas para me ajudar a passar pelas contrações da forma mais confortável e positiva possível. Eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado pelo menos um pouquinho, e se ele te ajudou, fala aqui para mim nos comentários, para mim é muito importante. E se você também tiver alguma ideia de vídeo, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com muito carinho. Um grande beijo e até o próximo vídeo.